Olá, flores, tudo bem com vocês? Servida um cafezinho bem gostoso. Flores, eu acordei agora. Hoje é domingo, né? Merecemos dormir um pouquinho até mais tarde. A paz de Deus com todos e com todas. Ontem, Flores, eu confesso que eu fiquei aqui na minha sala de costura. Com aquela chuvinha que Deus mandou, eu não congreguei, porque estava muita chuva aqui, muita chuva mesmo. Aí eu havia cortado vários quadradinhos assim, ó. Esse eu cortei ontem. Eu quero fazer um composê, um jogo americano, combinando com esse daqui, ó. Deixa eu botar com esse e esse poá bem miudinho, olha que lindo. Eu quero ver se eu faço um composê na cor abóbora, para ficar igual a esse daqui, ó. Olha esse daqui, ó. Eu cortei esses três quadradinhos, ó. Um liso e um floralzinho. E atrás eu coloquei esse, ó. Ficou bem bonitinho. Eu fiz só 4 lugares, né? Porque só para mim, pro bem, e os 2 filhos que moram comigo aqui. Flores, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Rosângela. Sirvo a Deus na congregação, 42 anos, muito feliz mesmo. E eu quero falar hoje a respeito de nós votarmos na presença de Deus. Para quem não se inscreveu ainda, se inscrevam no meu canal, dê os likes, ative os sininhos, compartilhe meus vídeos. Flores, o voto. O que é o voto? O que é votar para vocês? Eu, Flores, nesses 42 anos de caminho, eu nunca fiz um voto na presença de Deus que eu não obtive nenhuma resposta. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu tenho crédito nos céus, porque todos os votos que eu faço na presença de Deus é rapidamente, ele me responde rapidamente. E isso não é barganha. Votar é um ato de gratidão. Deus gosta quando a gente vota na presença dele. Sabe por quê? Deus gosta de dar as respostas para nós e de nós o glorificarmos no microfone. Contar a obra que através de um voto você adquiriu das mãos de Deus. Barganha é você querer exigir que Deus faça na sua vida. Tem muita gente que fala assim: Senhor, se o Senhor não me abrir essa porta de emprego, eu não volto mais congregar. Como se fosse que Deus tivesse obrigação de abrir uma porta de emprego. Então, vamos deixar bem claro que votar na presença de Deus é bíblico. O Senhor fala. É melhor não votar do que votar e não pagar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Meu filho do coração, o Anderson, ele um dia foi para um baile, porque não são batizados, nenhum deles é batizado. Foi para um baile. Dentro desse baile, furtaram o celular dele. Essa mania de vocês estarem em locais fechados e fica lá. O bandido, o ladrão está do teu lado ali, observando o seu movimento. Furtaram do bolso dele a senha e fizeram, acho que uma transação de 20 mil reais, se eu não me engano. Ele voltou desesperado, chegou em casa, meu marido falou, vamos fazer BO. Foi feito o BO, boletim de ocorrência. E aí ele chegou para mim, ele é católico roxo. Ele chegou para mim e falou assim: Rô, faz um voto na presença de Deus, que se Deus não permitir que a Nubank me cobre esse valor, eu vou dar uma quantia na congregação e uma quantia
na Igreja Católica, porque ele é católico. E aí eu votei, eu falei, Senhor, se tu estiver na vida do Anderson e não permitir que o banco o cobre esse valor que ele não gastou, foi arte do bandido, ele vai glorificar o teu nome, eu vou glorificar também. Ele fez o voto com Deus, ele, católico, é igual promessa. Os católicos fazem promessas a Deus. Quantos que vocês já ouviram falar, Senhor, se o Senhor fizer essa libertação com meu filho, eu subo as escadarias de joelho. Para os católicos, são promessas feitas a Deus. Para nós, são votos, um ato de gratidão. Tanto para nós que servimos a Deus na congregação ou em outras denominações, como para ele também, uma promessa de gratidão a Deus, porque Deus ouviu o clamor dele. E aí o que aconteceu? Fiz o voto, ele fez a promessa, e um belo dia ele chega para mim e falou, Rosângela, você vai congregar hoje? Eu falei, eu vou, eu quero ir na tua igreja para pagar a promessa que eu fiz. Ele foi na minha comum congregação, ele pegou o envelope na porta, ele colocou a quantia o qual ele prometeu para Deus. Ah, Deus não precisa da gente, não precisa, mas se nós voltarmos e sentirmos de dar na obra de Deus, vai ser para coisa boa. Então, ele fez essa boa ação, sendo um católico. Ele fez essa promessa, ele congregou comigo, cumpriu o voto que ele fez com Deus, e no domingo ele viajou para Aparecida do Norte. Foi deixar o valor em Aparecida do Norte, que ele é católico. Então, flores, cravinhos, votar é bíblico. E não sinta-se que voto é barganha com Deus. Barganha com Deus fazem as pessoas que não têm assim entendimento. Porque Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente. Barganha, eu ouvi uma vez a minha vizinha. Ela abriu uma salinha de oração aqui na minha rua, da Universal do Reino de Deus. Eles fazem barganha com Deus. A minha vizinha de quase 70 anos, ela tinha na época, ela deu um cheque de R$500, tendo uma filha especial que necessita dela. Ela faleceu esses dias. Ela foi dar um cheque de R$500 para o pastor ali da salinha. Aí, quando não, ela se arrependeu, ela caiu em si, ela falou assim, pastor, eu passei aquele cheque, eu não vou ter o dinheiro para pagar. Isso que ele fez com ela foi barganha. Ele teve a coragem de falar para uma idosa, vai tratar com Deus. Você não deu o cheque, foi para Deus. Deus não precisa. É nesse ponto que a gente tem que chegar, que Deus não precisa de dinheiro, de nada. Nós que precisamos dele. Então, voltarmos na presença dele é bíblico. É um ato de amor, um ato assim de agradecimento. Flores, em tudo. Minha filha está lá na casa dela com a Covid. Já fiz voto. Senhor, se tu passar essa enfermidade com a minha filha e tirá-la dessa enfermidade, eu o glorifico. Tudo na minha vida, em tudo, eu voto. Quando vou para as viagens internacionais, Senhor, se tu for comigo na ida, na permanência, na volta, eu o glorifico. E Deus se agrada, porque nós somos dependentes de Deus. Ele não precisa de nós. Então é bom que nós votemos na presença dele, que nós paguemos os votos que fizemos com ele e que nós o glorifiquemos também, porque ele se agrada daquele que vota e paga os votos. Barganha é para as pessoas que não são espirituais, que acham que estar dentro da igreja,
Ah, eu estou aqui, eu mereço que Deus ouve minhas petições e que Ele faça tudo o que eu quero. Não é assim. Esses são os crentes sem vergonhas que acham que Deus tem obrigação de estar ali para servi-lo da forma que quer e andam tudo bagunçado. Não dão bom testemunho. São pessoas assim que só vão na igreja quando precisa. Esses sim são os crentes sem vergonhas, que fazem barganha com Deus. Mas votar e pagar é um ato assim de amor, um ato de gratidão. Deus fica muito feliz quando um filhinho dele chega e fala: Senhor, eu faço um voto na sua presença. Se tu abrir uma porta de emprego para o meu filho, eu o glorifico. Meu filho lá de Portugal mesmo. Esse ano, mãe, eu tô para fazer uma entrevista, são 3 etapas da entrevista. Ora por mim, ele não é batizado, nenhum batizado, meus filhos, mas eles têm temor a Deus. Eles me ligam e falam assim: mãe, vota para mim. Eu falei: eu vou votar, só que você também bota o seu joelhinho no chão e ora a Deus. Porque eles dependem assim muito de eu fazer o voto, sabe? E sabe que Deus, ele me ouve. Porque a coisa maravilhosa na presença de Deus é nós ter créditos nos céus. Então, flores, votem. Não tenham medo de votar. Porque barganha quem faz são esses crentes sem vergonha, que acham que Deus tem obrigação de estar ouvindo eles. Votar é bíblico. Temos que votar. E pagar os nossos votos. Eu voto para tudo. Para Deus abrir porta de emprego para meus filhos, para uma enfermidade. A minha filha, quando teve a meningite, eu votei. Eu votei. E cumpri o voto. E não tenhamos medo sabe, de votar com medo de não pagar, porque Deus sabe da nossa vida. Deus sabe quando que nós vamos descer à sepultura. Deus sabe da nossa vida em tudo, então não tema de votar. Deus, ele está lá em cima, de braços abertos, a nos ouvir. Ele fica feliz quando a gente dobra os nossos joelhos aqui no chão. Olha lá, a Rosângela agora está lá votando, ela precisa de mim, eu vou ajudar ela, porque ela tem crédito aqui nos céus. Olha que gratificante. Nós termos crédito na presença de Deus. E você bateu, eu sempre falo. Por isso que vale a pena servir esse grande Deus. Por isso que vale a pena nós andarmos certinho na presença dele. Porque o momento que você bateu o joelho no chão, você bateu, o Senhor já está respondendo. Então, flores, na minha vida, em tudo, em confirmações de viagens, de mudanças, sabe? De sair do meu brechó para abrir um outro lugar, Deus fala comigo. Eu voto e no outro dia eu já pago. Até mesmo na minha comum, que eu estou fazendo há 2 anos, eu fiquei 38 anos em uma e Deus me trouxe para essa porque eu tô sem carro, tá mais próximo. E aí o que aconteceu? Eu não me envergonho de estar no microfone. Flores, eu vou contar uma obra que Deus fez comigo e que eu contei quinta-feira agora. Eu fui pagar um voto na presença de Deus. Na verdade, eu nem tinha feito voto. Eu fui congregar, entrei no culto, para também calar a boca desses mentirosos que fala que a palavra não cumpre, que essas palavras de congregação não cumpre. Eu vou mostrar que cumpre, para fechar a boca desses lobos aí que falam só mentira. Eu entrei dentro da congregação esse ano porque eu tenho meu comércio e eu entrei com uma dívida. Não vou falar o valor da dívida. Não é alta. Alta porque eu estava sem R$1. Eu estava devendo meu cartão Nubank, de crédito. Eu vendo lingerie para o Rio de Janeiro, eu estava devendo a lingerie. E aí eu orei ao Senhor, eu entrei na congregação, falei: Senhor, fala com a minha alma. Meu marido tem condições de me ajudar, mas eu falo: meu Deus, eu trabalho, eu tenho que pagar minhas contas. Só que esse erro meu de confiar muito nas pessoas, eu tenho uma serva de Deus que me deve R$600.
Eu falei, Senhor, abençoa a tua serva para ela me pagar. Nada aconteceu. Aí entrei na igreja, falei, Senhor, fala com a minha alma. Levanta uma servinha de Deus e fala assim, eu agradeço a Deus porque o Senhor entrou na minha conta corrente, eu estava devedora, um valor tal, e Deus entrou na conta corrente. Já foi um sinal de que Deus já estava falando comigo pelo testemunho. Quando foi na hora da palavra, o Senhor tomou um servo de fora. Eu sempre falo com Deus, Senhor, quando for para falar com a minha alma, não usa o cooperador, porque dá a impressão que ele sabe da vida da gente, né? Aí Deus usa pessoas de fora. E nesse dia, e nessa noite, veio meu irmão de fora. E aí, leu a palavra, e na exortação o Senhor tomou o servo de Deus e falou dessa maneira. Minto, gente. Nesse dia foi o meu cooperador mesmo que atendeu. Nesse dia foi o cooperador. Aí o Senhor tomou o servo de Deus, foi lido a palavra, e o Senhor tomava ele na exortação falando assim, vou começar a mostrar sinais na sua vida de que eu estou contigo. Vou entrar na conta corrente. Aí falou dessa forma. Eu sei que muitos vão olhar e falar assim, porque o testemunho falou, ele falou. Não, é tudo espiritual. Deus toma os servos de Deus. E vou contar o que ocorreu. Vim para casa, toda hora eu abri o celular para ver se entrou dinheiro na minha conta. Porque a gente fica esperançosa. Só que Deus, ele age da forma que ele quer. Ele entra nas nossas vidas da forma que ele quer entrar. Eu, como falou que ia entrar na conta corrente, eu deduzi que fosse conta corrente. Só que a semana toda eu olhando lá, minha conta é digital no Nubank, e nada entrou. Meus filhos que moram comigo aqui, o filho do coração e meu filho, eles ajudam meu marido nas despesas de casa. Então é somado água, luz, telefone, internet, feira, compra do mês e divide em 4. Porque meu marido é honesto, ele divide em 4. Eu não entro mais em 4. Aí meu filho do coração veio pagar e ele falou assim, põe na conta da Rosângela. Olha como Deus é maravilhoso. Esse valor que veio, eu paguei a lingerie. O rapaz veio no outro dia, paguei ele à vista. Aí ficou 2 faturas, eu vendo Jequiti, eu vendo Avon, eu vendo Tupperware. Então eu tava com 2 faturas em atraso. E me ligando, eu só desligando o telefone. Aparece meu irmão do nada. Zan, vim tomar um cafezinho com você. E serviu o café para ele, só que ele veio pagar meu marido. Ele pagou 5.000 reais pro meu marido, que meu marido nem esperava mais que ia receber. Meu marido pegou umas notinhas na mão, toma aqui para você. 2 faturas pagas do meu. E o cartão, o Senhor preparou de uma outra forma, que eu não esperava que fosse vender algo X. Meu genro veio e falou, olha, eu preciso dessas peças Tupperware. Ele já jogou na minha conta, zerou meu cartão. Então, Flores, não entrou na conta corrente de aparecer dinheiro no banco, mas foi jogado na minha conta corrente. Meu marido mesmo foi quem ajudou a pagar minhas contas. Eu não quis pedir para ele porque eu falei, gente, eu tenho minha sala de costura, eu produzo também. Então, eu quero pagar com meu dinheiro, mas Deus usou de quem para me ajudar? Do meu esposo. Então, eu fui agradecer a Deus, eu não havia feito o voto, mas eu agradeci pelo bem que Deus fez com a minha vida. Então, Flores, se vocês têm dúvida a respeito do voto, votem sem medo. Agora, uma coisa que eu digo, não votem se você não tiver condições de pagar. Porque para levantar no microfone e contar as obras maravilhosas que Deus faz com nossas vidas, é muito difícil. Tem que ter aquela, sabe? Aquela assim, coragem, né? Porque não é fácil ir ao microfone diante de tantas pessoas. Mas Deus te dará força. Vote, porque Deus se agrada. Barganhas são pessoas que não têm caráter de achar que Deus tem obrigação de fazer algo por eles. Nunca faça troca com Deus. Deus não precisa de nós. Mas votar, ele se agrada.
Ele fica feliz quando alguém dobra o joelho aqui na terra, ele ouve. Gente, eu vou atender aquela servinha de Deus. Ela só me dá orgulho. Ela não perde um culto. Ela sempre louvando o meu nome. Ela tá na pia, tá cantando. Ela tá no tanque, ela tá glorificando. Então, vale a pena servirmos esse Deus, porque Ele atende a todos os nossos pedidos. E quem teve votos que fez e alcançou, deixe nos comentários. Vamos começar a proliferar o bem, as obras maravilhosas que Deus faz na nossa vida, e vamos somente contar obras, que tem muitos aqui que hoje estão na internet, que desaprenderam muita coisa boa, que aprendeu dentro da obra de Deus, dentro da igreja, e hoje saem falando coisas que não é verdadeira. Beijo, beijo, flores, e até o próximo vídeo. Um excelente domingo para vocês.